A Aliança de Casamento dos Cristãos, parte 03, dia 16 de outubro de 2024. Eles usam muitos para suas luxúrias, para escolher qualquer um para seu amor. Suas mesas são tão amplamente espalhadas que eles não podem se alimentar de um prato. Quanto à exaltação do estado de virgindade, é como aquele que recomendou o jejum, quando já estava satisfeito. Quem não sabe que a virgindade é uma pérola de brilho cintilante, mas não pode uma ser erguida sem que a outra seja jogada para baixo. Nenhuma oblação pacificará a primeira, mas a demolição da última. Embora encontremos muitos inimigos para a escolha do casamento, ainda é raro encontrar inimigos para o uso do casamento. Eles arrombariam a fechadura, quem não tem a chave, e colheriam a fruta. Quem não planta a árvore. Os hebreus têm um ditado: não é homem aquele que não tem mulher. Embora eles subam em um galho muito alto, ainda assim é de se temer que a vida de solteiro seja cheia de imperfeições. Isso não tende à propagação, embora o homem sozinho possa ser bom. Ainda assim, não é bom que o homem esteja sozinho, o que me leva ao próximo ponto. Não é bom que o homem esteja sozinho. Ora, não é bom que o homem esteja em uma única condição, após uma tríplice consideração. 1. Não é bom em relação ao pecado, que de outra forma não seria prevenido. O casamento é como água para apagar as faíscas do fogo da luxúria. Por que há tanta imoralidade sexual? Cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher deve ter seu próprio marido. O homem não precisava de tal remédio quando estava em perfeita saúde. As tentações podem quebrar a melhor cerca da natureza e devastar seu paraíso. Mas uma vida de solteiro é uma prisão de desejos indisciplinados que é diariamente tentada a ser quebrada. Alguns, de fato, se forçam a uma vida de solteiro, meramente para evitar as responsabilidades de um estado de casado. Eles preferem fritar na gordura de sua própria sensualidade do que extinguir essas chamas como remédio permitido. É melhor casar do que arder de paixão. É melhor estar legalmente unido do que ser queimado de luxúria. É melhor alimentar essas chamas com combustível comum. 2. Não é bom em relação à humanidade, que então não seria propagada. O historiador romano, relatando o estupro das mulheres sabinas, desculpou-se assim: sem elas, a humanidade cairia da terra e pereceria. Os casamentos transformam a mutabilidade na imagem da eternidade. O casamento faz brotar novos brotos, quando os velhos estão murchos. É uma honra maior para um homem ser pai de um filho do que ser o mestre de muitos servos. Sem uma esposa, os filhos não podem ter tidos legalmente. Sem uma boa esposa, os filhos não podem ser tidos confortavelmente. O homem e a mulher, como o estoque e o rebento, sendo enxertados pelo casamento. São árvores que dão fruto para o mundo. O casamento é o primeiro elo da sociedade humana, ao qual todos os demais estão unidos. A humanidade teria decaído há muito tempo se essas brechas que são feitas pela mortalidade não fossem reparadas pelo matrimônio. 3. Não é bom em relação à igreja, que não poderia então ter sido propagada. Onde não há geração, que não pode haver generação. A natureza nos torna criatura, antes que a graça nos torne cristãos.
Se os lombos dos homens tivessem sido menos frutíferos, a morte de Cristo teria sido menos bem-sucedida. Um disse: o casamento enche a terra, mas a virgindade enche os céus. Mas outro respondeu: como podem os céus estar cheios se a terra está vazia? Se Adão tivesse vivido na inocência, sem matrimônio, não haveria servos de Deus na igreja militante, nem santos com Deus na igreja triunfante. Mas eu não afundarei este navio, sobrecarregando-o, nem pressionarei esta verdade até a morte, colocando uma carga muito grande sobre seus ombros. Há um nó que devo desatar antes de prosseguir. É bom que o homem não se case? 1 Coríntios 7:1. Todas as escrituras procedem da mesma boca e não falam todas a mesma verdade. O Deus da unidade não escrevera discórdia, e o Deus da verdade não pode afirmar falsidade. Se o bem e o mal são contrários, quão contrárias então são essas escrituras? Alguns dizem que ou Moisés confunde Deus, ou Paulo confunde Moisés sobre o ponto do casamento. Ao que darei uma resposta dupla. Há um bem público e um bem privado. Em relação a um homem particular, pode ser bom para ele não se casar, mas em relação a todos os homens em geral, não é bom que o homem esteja sozinho. Moisés fala do estado do homem criado, Paulo do estado do homem corrompido. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, pela tua infinita sabedoria que nos ensina sempre. Amém.